Olá, tudo bem? Esta é a terceira aula do Mestre dos Estoques. Não sei se você sabe o que é o Mestre dos Estoques, talvez sim, talvez não. E mesmo que você já esteja acompanhando as outras aulas, eu vou falar aqui exatamente o que é o Mestre dos Estoques, porque assim você lembra de algumas coisas, de alguns conceitos que estão por trás deste, desta série de aulas aqui. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo, se é a primeira aula que você está assistindo, você também conhece o que a gente está falando aqui e fica por dentro do tema, consegue acompanhar a aula até o final, tá? E o que é o mestre dos estoques, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? O seu desenvolvimento e crescimento profissional, ele está diretamente conectado com o resultado que você entrega, tá? Isso é um fato, o seu desenvolvimento depende do resultado que você entrega. Claro que não é só isso, mas o resultado que você entrega influencia demais no seu desenvolvimento e no seu crescimento profissional. E além disso, tá, você precisa saber falar sobre os assuntos da área, tá? Falar sobre os estoques, falar sobre planejamento de demanda. No caso aqui a gente está falando sobre planejamento de estoques. Você precisa ter capacidade de argumentar com propriedade sobre estes temas, tá? Então é importantíssimo resultado e capacidade de argumentação com propriedade. Você precisa conhecer o assunto. E o caminho para isso, tá, é o conhecimento, tá? E quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, isso passa obrigatoriamente por conhecer os estoques de ponta a ponta. Você precisa saber como trabalhar com estoques. É importantíssimo que você saiba como operar com estoques. E conhecimento ele passa por algumas etapas, tá? Teoria, técnica, metodologia e aplicação prática. Você precisa saber de tudo isso. Não adianta só a teoria, não adianta só a técnica, não adianta só a metodologia e também não adianta só a aplicação prática. Você precisa conhecer todas as partes. E talvez você saiba, talvez não, mas eu vou explicar aqui como surgiu o mestre dos estoques, tá? Eu estou escrevendo um livro que chama Mestre do Planejamento. E esse livro, ele está em construção, né? Já falei que eu estou escrevendo, e semanalmente a gente tem atualizações desse livro. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o livro está com mais de 80 páginas já, e o grande objetivo é falar sobre tudo o que envolve o planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Eu não sei exatamente quantas páginas esse livro vai ter, mas eu continuo escrevendo porque a ideia é realmente consolidar tudo o que envolve o planejamento de produção, materiais e demanda, tá? E em um determinado momento eu comecei a escrever sobre os estoques e de verdade, eu lembrei dos meus 18 anos de experiência com planejamento de estoques e eu lembrei tudo que eu aprendi nesse período, comecei a conectar com a teoria que eu estava estudando para poder escrever o livro, e eu pensei, eu poderia fazer uma série de aulas para ajudar as pessoas que estão com problemas nos estoques e ajudar as pessoas que têm dificuldade no desenvolvimento, tá? Dificuldade para crescer nas áreas que têm contato com os estoques. Então, nesse ponto, tá, surgiu o mestre dos estoques. E o que vai ser, tá, o mestre dos estoques? A gente está aqui na terceira aula, serão aproximadamente 20 aulas, com 1 hora cada, explicando tudo o que você precisa saber sobre estoques. Teoria de base, ambiente produtivo, riscos de estoque em cada um dos ambientes produtivos, tipo de estoque, objetivo do estoque, relação do estoque com a contabilidade, modelo de estoque de segurança, como calcular o modelo de estoque de segurança, quando utilizar o estoque de segurança, quais são as outras formas de proteção com estoques e tem muito mais, tá? E as aulas, elas sempre estarão acompanhadas do material por escrito, tá? Provavelmente acho que eu vou fechar com umas 150 páginas por escrito, e para você ter acesso a tudo isso, se cadastra no site marcelalonso.com.br, automaticamente você recebe o livro Mestre do Planejamento, tá? E dentro do livro tem o trecho falando sobre estoques, tá? E aí você recebe o livro em PDF,
ou se você preferir, se cadastra no canal do Telegram também. Lá no Telegram também tem o livro, tem vários outros conteúdos ali no canal do Telegram que você pode acessar, pode acompanhar, enfim, tem um histórico de conteúdos enorme ali que já estão disponíveis. Então, reforçando aqui, se cadastra no site marcelalonso.com.br, você vai receber automaticamente o livro, você também recebe a lista das redes sociais, aí tem Instagram, Facebook, tem o próprio canal do YouTube, LinkedIn e tem o canal do Telegram também. Então, aí você escolhe qual rede social você quer seguir, onde você quer acompanhar os conteúdos e, ao mesmo tempo, recebe o material do livro, tá? Do livro Mestre do Planejamento, e lá dentro você tem o conteúdo do Mestre dos Estoques. E esta foi a introdução. Vamos para a aula aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui que eu escrevi. Aula 3 do Mestre dos Estoques. Primeiro ponto, que essa aula aqui é uma continuação, tá, da aula anterior. O que a gente falou na aula anterior, tá? É importante a gente alinhar isso. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Isso, exatamente. Então, recapitulando aqui a aula anterior, tá? A gente já está com 6 minutos de gravação aqui. Então, recapitulando, a aula anterior. Primeiro ponto, tá, que a gente alinhou aqui. O estoque, ele representa 40% do capital de uma empresa, tá? De 20 a 60% do capital de uma empresa está alocado nos estoques. O que é capital? Empilhadeira, porta-pallet, enfim, tudo que a empresa precisa para operar. Então, 40% está nos estoques. É muito dinheiro, é um ponto importantíssimo. E eu vou voltar no porquê do curso, tá? Do mestre dos estoques aqui, o porquê dessa série de aulas aqui. Porque se você souber como lidar com estoques da forma correta, você consegue entregar muito resultado, tá? E como é uma parte importante da empresa, 40% do capital está alocado nos estoques, você com certeza vai ser reconhecido por isso. Se você conseguir entregar resultado através dos estoques, conseguir explicar isso, conseguir trazer as pessoas para participar dessa entrega de resultados, enfim, tem várias coisas que você precisa fazer para poder apresentar o trabalho que você está fazendo. Então, você passa por toda a fase aqui de conhecimento, eu vou explicar toda a teoria. Em algum momento a gente vai falar como construir um projeto sobre estoques, como otimizar os estoques, classificação ABC, estoque de segurança, enfim, tem várias coisas para a gente falar para que você consiga entregar resultado através dos estoques e consiga se desenvolver profissionalmente, tá? E a gente falou também sobre o estoque nos diferentes ambientes produtivos, então, quando a gente tem pedido por projeto, qual é o comportamento dos estoques quando a gente tem pedidos por projeto, que é diferente, onde você coloca a proteção, como você coloca a proteção, quando você coloca a proteção, quando for make to order também, pedido sob encomenda, mesma coisa, onde colocar a proteção, como colocar, enfim, tem vários pontos que você precisa saber aqui como fazer, tá? No Assembly to Order, também montado para pedido, vale a mesma coisa. Onde, quando colocar proteção. Eu expliquei muitos detalhes disso, vale muito a pena você assistir a aula 1 e a aula 2 para você entender. Então, a aula 1 a gente falou aqui sobre esses dois ambientes produtivos, a gente fez uma introdução sobre os estoques. Na aula 2 a gente falou sobre Assembly to Order, Make to Stock, que tem formas diferentes de olhar para os estoques, tá? Cada ambiente produtivo tem um jeito diferente. E aqui eu vou reforçar um ponto, tá? Não é porque eu estou falando de ambiente produtivo que a série de aulas aqui vale só para a produção, não é isso, tá? Porque, porque uma distribuição, ela acaba entrando aqui, ó. É um ambiente, o nome está como ambiente produtivo, mas é uma distribuição de materiais, make to stock, pode ser uma distribuição de materiais com produtos sob encomenda também, que a distribuidora não mantém no estoque. Então isso aqui vale para tudo o que envolve planejamento de estoque, tá? E aí na aula 2 a gente entrou nas razões para manter estoque numa operação, são 4 razões. Então, melhorar o nível de serviço, a gente entrou nos detalhes aqui do porquê melhorar o nível de serviço, como melhorar o nível de serviço com os estoques.
Melhorar a eficiência operacional, a gente também entrou muito no detalhe disso, parte importantíssima para você que trabalha com planejamento de produção, materiais, demanda, enfim, alguma coisa relacionada à supply chain, logística. É importantíssimo você entender que a forma de lidar com os estoques pode melhorar muito o nível de serviço, pode melhorar muito a eficiência operacional também, tá? E eu lembrei de um ponto aqui, estou gravando essa aula, eu não lembro exatamente que dia que é hoje, tá? Mas ontem eu li uma matéria falando sobre a Renner, tá? E falando sobre a importância do estoque baixo no momento que a gente está passando, e a importância da velocidade de reposição dos estoques. Então, lidar com os estoques no momento que a gente está passando foi o ponto mais importante para a Renner. Se eles não soubessem como lidar com os estoques da forma correta, eles não iam estar passando por esse momento com uma certa tranquilidade. Tá? Então é importantíssimo que você entenda o impacto que o estoque pode gerar numa operação. Tá? Então, nível de serviço, eficiência operacional e manter lotes de produção maiores aqui foi a terceira razão que a gente falou sobre manter estoques numa operação. Sobre manter lotes de produção maiores, tem 4 pontos aqui: estabilidade, especialidade, previsibilidade e otimização de movimentos. Você consegue tudo isso quando você mantém lotes de produção maiores. E aqui, tá, é um ponto importante. Esse tema eu falei na outra aula, né, mas é muito polêmico, eu diria, porque tem produções enxutas que não colocariam lotes maiores, deixariam os lotes bem menores, otimizaria o tempo de troca dos produtos, mas o que você vai acompanhar aqui ao longo das aulas é justamente o que você vai aprender, tá? É como identificar onde você vai colocar lote maior, onde você não vai colocar lotes maiores, tá? Você tem que aprender a identificar esse tipo de situação, porque realmente você tem situações que não vale a pena manter um lote maior e tem outras que você pode deixar um lote muito um lote que deixa a operação muito mais eficiente, tá? Então você vai aprender isso ao longo das aulas. E hoje, tá? O que a gente vai falar hoje? Quarta razão para manter estoques numa operação, e que é manter lotes de compra maiores, a gente vai entrar nos detalhes disso, e aí depois a gente vai falar sobre os objetivos ao gerenciar os estoques. Então você tem o estoque ali na mão, o que você faz com esse estoque, tá? Então, otimização do estoque, como você direciona o estoque para suportar a performance da operação, como que você direciona o estoque para suportar o nível de serviço, e como que você direciona para melhorar a rentabilidade, eliminar a obsolescência, enfim. E se der tempo, a gente entra nas terminologias utilizadas nos estoques, porque é importantíssimo você saber como falar sobre os estoques, tá? É muito importante isso. Talvez você não utilize onde você trabalha hoje, mas se você for fazer alguma pesquisa sobre o tema, ou se você for participar de algum processo seletivo, você precisa saber como falar sobre os estoques, tá? Então, cadê onde que eu estava? Aqui, ó. Razões para manter estoques numa operação, manter lotes de compra maiores. Então, vamos entrar nesse tema aqui, só estou organizando que eu tenho a aula preparada aqui numa outra aba, tá? Então vamos lá, manter lotes de compras maiores. 14 minutos de gravação, só agora que a gente está entrando no tema da aula, mas tudo que eu falei até agora é importantíssimo, tá? De verdade. Se você está acompanhando a aula até aqui, eu tenho certeza que você vai se desenvolver profissionalmente, tenho certeza absoluta, tá? O conteúdo que eu estou trazendo aqui é igual uma pessoa que estava assistindo o canal do YouTube e comentou. É um conteúdo de MBA, é um conteúdo robusto, tá? Muito material. De verdade, eu não conheço um outro local que tenha essa estrutura de conteúdo que eu estou trazendo aqui para falar sobre estoques, tá? De verdade, não conheço. Você pega pedacinhos
desse conteúdo aqui, espalhados em vários locais aí, e consolidado, assim, com essa visão, eu desconheço. Então, de verdade, o que eu falei até agora foi importantíssimo e vamos seguir aqui no conteúdo da aula. Saiu alguma coisa? Vamos seguir no conteúdo da aula. Manter lotes, razões para manter estoques numa operação, tá? Manter lotes de compra maiores, tá? Essa talvez seja a razão mais evidente aqui para utilização dos estoques. Melhorar as negociações de compra aumentando os lotes, tá? E nesse ponto aqui a gente precisa tomar muito cuidado para entender com detalhes o que um lote maior significa, tá? Porque não é tão simples assim. A primeira ideia, tá, é simplesmente que você negocie com o fornecedor um lote maior e você faz uma grande compra e antecipa aí um determinado volume de estoque. Mas aqui eu coloco uma pergunta para você. Se você tem um consumo constante daquele material que você está antecipando a compra, qual a razão para você antecipar? Não tem razão. Você vai estar somente antecipando o volume e antecipando o volume dos próximos meses, tá? E esse ponto, tá? Esse cuidado é muito importante. Você precisa tomar cuidado com esse tipo de condição, porque e você precisa colocar uma pergunta, tá? Tem alternativa para não antecipar a compra e mesmo assim melhorar a negociação de compra? Talvez um contrato com volume mensal ou alguma coisa assim? Então, é importante que você tenha uma visão do todo dos estoques, que não seja só uma simples negociação de compra para poder aumentar o volume, tá? Antecipar volume de compra, manter um lote maior, não é tão, como que eu posso dizer, não é tão simples quanto parece, tá? Tem várias implicações aí. E além da negociação de compra, tá? Para manter lote maior, você tem várias formas de melhorar outros pontos na operação, tá? Então vamos lá, vou seguir aqui. Volume de compra, tá marcado aqui, ó. Volume de compra. Pensando no que eu falei, tá, até aqui, a gente vai avaliar as alternativas para as decisões que a gente precisa tomar, tá? Então, oportunidade com volume de compra, elas podem aparecer em vários formatos, tá? Materiais dependentes de safra. Então você pode ter algum material que você precisa antecipar porque você está passando por alguma safra, algum período de uma entre-safra, por exemplo, e você precisa antecipar a compra do material, comprar ele durante a safra e passar por um período com o estoque formado desse material, tá? E naturalmente os períodos com safra, eles têm preços menores e você pode antecipar a compra para não precisar comprar o material na entre safra, tá? E essa é uma estratégia sistêmica e não é uma oportunidade única que você faz só uma vez no ano. A sua operação precisa funcionar dessa forma, precisa rodar com esse formato, tá? E a operação ela precisa ser desenhada com esse formato. E empresas elas podem ter prejuízos sérios por não operar nesse formato. Inclusive tem um caso famoso, tá, que errou justamente nisso e acabou tendo muito prejuízo por não antecipar a compra de um material aí na entre safra. Então essa é uma das razões para você manter lotes maiores uma das razões para você formar estoques. Você tem lotes maiores de produção para proteger contra um preço que será maior na entre safra. E um outro exemplo, tá? Materiais precificados pelo mercado. Ouro é um ótimo exemplo de material precificado pelo mercado, tá? As empresas, elas não têm interferência no valor do ouro, porque é um material precificado pelo mercado. O preço do ouro varia de acordo com o mercado. Você não tem como prever o que vai acontecer. E aí você provavelmente deve estar se perguntando quem usa ouro como matéria-prima, tá? Tem uma joalheria famosa brasileira, tá?
que abriu capital na bolsa de valores recentemente, e no prospecto de abertura de capital, ela informou que tinha 1 ano de estoque de ouro. 1 ano. O principal material tinha 1 ano. Então, é um lote gigante de compra, não é só um lote, é uma antecipação ali para uma estratégia de estoque. E por quê? Para proteger a empresa contra as variações do mercado, tá? E eu não sei exatamente se você está em posição para propor esse tipo de coisa, mas é importante que você conheça, que você entenda como as empresas operam. Então, o volume de compra é uma das razões aqui para que estão dentro de manter lotes de compra maiores, tá? Então, a gente falou sobre volumes de compra na entre-safra e volume de compra de materiais precificados pelo mercado, tá? São duas formas. Outra razão aqui para você antecipar os volumes de compra, tá? Manter lotes de compra maiores. Otimização dos lotes. O que acontece na otimização dos lotes, tá? Poucas empresas têm a visão, tá, da otimização dos lotes. E talvez em função das ferramentas de planejamento que existem aí no mercado, que não trazem essa visão, tá? Mas esse é um ponto que a gente vai falar mais adiante quando a gente entrar exatamente a gente vai planilhar os estoques, vai trazer visibilidade para isso mais à frente, tá? Mas, de novo, as ferramentas de mercado, elas não permitem essa otimização de lotes, tá? E por que eu estou falando isso? As ferramentas acabam operando com MRP, que é super nervoso, tá? Um processo de abastecimento super nervoso, que não é eficiente. Isso é discussão para um outro momento. E, de novo, tá? Poucas empresas têm a visão da otimização dos lotes, tá? Eu vou entrar no detalhe disso, do porquê você mantém das razões para manter lotes de compra maiores. Otimização dos lotes é uma delas, tá? Então, por exemplo, receber um material uma vez por mês, tá? Ao invés de receber uma vez por semana, isso traz menos custo em várias partes da operação, tá? A gente vai ter só um custo de transporte, só um custo com a emissão do pedido, só um custo com a entrada da nota fiscal, um custo com a análise de qualidade, um custo no recebimento, um custo na movimentação e armazenagem, enfim, e várias outras partes, tá? Todos os custos que eu falei aqui, eles são importantes em uma operação e eles precisam ser levados em consideração no desenho aí, quando você estiver otimizando os lotes, tá? Então, quando você está pensando na otimização dos lotes, é importantíssimo que você faça um desenho, tá? Que você estruture a sua otimização de lotes da forma correta. Você defina a frequência de compra de cada um dos materiais, o tamanho do lote de cada um dos materiais. Isso é totalmente possível de fazer. E aí eu vou além, tá, num outro ponto. O que normalmente as grandes consultorias fazem quando elas entram para poder prestar um serviço em determinada empresa, para poder resolver um problema com os lotes de compra, por exemplo. Elas planilham tudo, listam tudo o que está acontecendo, constroem uma visão para entender essa frequência de compras e propõem uma otimização dos lotes, uma frequência de compra para cada um dos materiais. Isso traz muito resultado. Por que você não pode fazer esse tipo de coisa? Então, é importante que você tenha essa visão quando o olhar é lotes de compras maiores, tá? Por que você mantém as razões para manter estoques numa operação, tá? Quais são as razões? Manter lote de compra maior. Por que você mantém lote de compra maior? Porque você consegue otimizar os lotes mudando a frequência de compra dos materiais. É importante que você tenha essa visão, tá? E então, esse foi mais um ponto aqui, otimização dos lotes. Então, recordando aqui, a gente falou sobre volume de compra, dentro do volume de compra, antecipação de materiais com safra, entre safra, materiais precificados pelo mercado. Isso aqui, talvez você não tenha tanta interferência nesse tipo de decisão, mas é importante que você conheça isso, que você saiba que é possível tomar esse tipo de decisão. Aqui em otimização de lotes, você tem muito resultado
possível aqui quando a gente fala sobre otimização dos lotes, tá? Tem muita coisa para fazer, eu garanto, tá? Que se você pegar a sua estrutura aí de materiais, material de embalagem, matéria-prima, tudo que você trabalha, e organizar uma otimização dos lotes, eu tenho certeza que tem muito resultado aqui, tá? Se você valorizar todos os movimentos que eu falei, tá? Recebimento, emissão da nota, emissão do pedido, análise de qualidade, e você mostrar isso, tá? Trazer visibilidade para isso, eu tenho certeza que tem muito resultado para entregar com otimização dos lotes. E aí você entende o porquê manter lotes de compra maiores, tá? Tem vários benefícios que são evidentes aí. Mais um aqui, otimização do transporte. O que entra aqui em otimização do transporte, tá? O principal ponto aqui é transporte internacional, tá? Não é só isso, tá? Mas eu vou falar sobre isso. Transporte internacional, material importado, tá? Se você opera com materiais importados, você deve conviver com custo de embarque, desembaraço e várias outras coisas, tá? Dependendo do volume de compra internacional que você faz, uma otimização no processo de compras, consolidando lotes, antecipando volumes para preencher um container, por exemplo, isso pode reduzir, pode trazer muita redução de custo, mas muita, muita. E porque cada processo de importação custa ali. O processo de importação ele tem praticamente um custo fixo ali de desembaraço, enfim. Então, isso traz muita otimização. Eu tenho certeza que se você fizer isso da forma correta, você traz muito resultado. E com certeza, quando a gente fala de transporte nacional, tá? Ele também pode ser otimizado, tá? E com o mesmo pensamento. Tudo depende da forma de transporte que você está usando. Se é por conta do fornecedor, se é por sua conta. E pensar no transporte durante o planejamento de materiais é importantíssimo, porque esse custo vai estar em algum lugar, tá? O transporte pode ser por conta do fornecedor, enfim, pode não ser por sua conta, tá? Mas o custo vai estar em algum lugar. Na hora que você estiver planejando os materiais, você precisa entender como que você está estruturando isso, qual a frequência de transporte do material, tá? Importantíssimo que você desenhe isso da forma correta, que você desenhe o planejamento dos materiais pensando na otimização do transporte também, tá? Essa é mais uma das razões para a gente manter estoques numa operação, tá? E aqui a gente fechou um ponto, deixa eu beber uma água aqui. Aqui a gente fecha um ponto falando sobre as razões para manter estoque numa operação. E muito cuidado, tá? Quando você encontra as super técnicas aí que prometem reduzir estoques, tá? E aquelas técnicas que principalmente aquelas técnicas que trazem exemplos de empresas enxutas, enfim, você precisa olhar para a sua operação, tá? Porque os estoques eles são parte da avaliação do todo, tá? As decisões sobre estoques, elas precisam estar conectadas com a estratégia do seu negócio. E se você simplesmente olhar essas empresas que teoricamente operam sem estoque, teoricamente, tá? Porque não existe empresa que opera sem estoque. Não existe, tá? Operação sem estoque. Isso não existe. Você pode olhar qualquer empresa, isso não existe. Até mesmo a mais famosa de todas, aí, a Toyota. Tá? O estoque está em algum lugar. Está em algum lugar na cadeia. Ele pode estar em trânsito, pode estar no fornecedor, enfim. Alguma parte da cadeia tem proteção com estoques, da cadeia de suprimentos. Não tem como, tá, operar sem proteção com estoques. E o ponto aqui é como otimizar tudo isso, tá? E entender como operar com os estoques. Então, entenda isso, tá? Em alguma parte você vai ter proteção com estoques. E a gente fechou aqui as razões para manter estoques na operação, ponto importantíssimo.
E agora a gente começa a entrar nos objetivos ao gerenciar os estoques, tá? O ponto aqui é super importante também, objetivos ao gerenciar os estoques. Acho que talvez a gente não fale sobre as terminologias, eu vou até passar para baixo aqui. Então, objetivos, tá? Primeiro ponto aqui. Quando você está com estoque na mão ali, você está começando a administrar, tá? Até aqui a gente já sabe a importância dos estoques, a gente entendeu a criticidade, tá, desse assunto, tá? Principalmente em função do capital que é alocado nos estoques. E a gente entendeu as razões também para operar os estoques, tá? Para manter estoques numa operação. Todos pontos super importantes e nesse momento, vou voltar aqui ao que eu comecei falando, né? Nesse momento fica a dúvida, né? Legal, você tem os estoques na mão, o que você faz com esses estoques? Que meta você coloca? O que você, como que você vai administrar tudo isso, tá? E, e a principal coisa que você precisa entender aqui ao administrar os estoques é que o principal objetivo ali dos estoques é ter produto correto, material correto, no local certo, no momento certo, na quantidade desejada, tá? Legal, você sabe tudo isso, mas como você administra os estoques e é exatamente o que a gente vai falar aqui. Os objetivos ao gerenciar os estoques, o que você faz com os estoques quando você já está com ele montado, né? Então vamos lá, tá? Primeira coisa, quando você tem um estoque na mão, você precisa encontrar formas de otimização, tá? Esse é o básico aí. E o estoque da sua operação, ele está dividido em várias partes da cadeia, tá? Ele pode estar no transporte chegando na empresa, ele pode estar armazenado na própria empresa, ele pode estar parado no processo de produção, enfim, ele pode estar em várias partes. E todos os pontos da cadeia, eles precisam ser otimizados, tá? O máximo possível do estoque que está distribuído aí ao longo da cadeia, ele precisa ser convertido em vendas. Ou ele precisa melhorar a operação de alguma forma, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui que talvez não fique muito claro, tá? Em muitos momentos ele não fica claro, mas eu vou trazer um exemplo, tá? Material em trânsito chegando na empresa. Você pode pensar que o material em trânsito ainda não conta no estoque, tá? Mas o prazo de pagamento daquele material ele já está contando, desde a saída do fornecedor. Então, se foram 2 dias de trânsito, você já perdeu 2 dias no prazo de pagamento. O prazo de pagamento faz parte ali do fluxo ali de capital de giro da empresa. Capital de giro é importantíssimo para a empresa sobreviver. Então, otimizar os estoques também está relacionado ao prazo de pagamento, tá? Avaliar contas a pagar, contas a receber, entender o correto balanço ali entre os indicadores, tá? E por que eu estou falando isso? Porque otimização dos estoques não é só reduzir os estoques de algum material, não é só isso, tá? Otimizar os estoques é olhar de ponta a ponta o que está acontecendo, tá? E você, por exemplo, pode tomar a decisão de aumentar o estoque de um determinado material, tá? E reduzir o estoque de outro material, porque esse que você está aumentando, ele tem um prazo de pagamento muito maior. E o outro que você está reduzindo, ele tem um prazo de pagamento muito menor. Então, eu dei o exemplo do prazo de pagamento aqui, porque acho que esse exemplo ele fica perdido em algumas avaliações, mas você, como responsável pelos estoques, precisa olhar de ponta a ponta. Como otimizar os estoques? E ao longo das aulas a gente vai entender esses pontos, tá? Eu estou trazendo aqui a visão do que é possível fazer com os estoques para você entender o que é possível fazer, o que você consegue fazer quando a gente fala sobre otimização dos estoques. E aqui dá para falar uma infinidade de coisas, tá? E eu vou entrar num outro ponto aqui que não era para entrar nessa aula, mas eu lembrei e é importante falar, tá? Como você faz, tá, para otimizar estoque, suportar a performance da operação, entender o que está acontecendo com o seu estoque? Você constrói base.
O que é uma base? É um arquivo com linha e coluna com todas as informações dos seus itens, tá? Quando a gente fala sobre estoques, é código do material ou do produto, descrição, família que ele pertence, histórico de venda ou histórico de consumo, posição atual de estoque, projeção de consumo, projeção de venda, enfim, número de produtos que aquele material vai, se for uma matéria-prima ou uma embalagem, prazo de validade, número de itens que se for um produto vendido, número de clientes que aquele produto atende, número de pedidos, enfim, uma visão geral, tá? Uma base para você poder entender o que está acontecendo. Com essa base, você consegue construir as otimizações, consolidar os lotes de compra, otimizar os lotes de compra, otimizar os lotes de produção. Então, a construção da base é fundamental, tá? Tem muita coisa que eu estou falando aqui que é suportada por uma base de dados organizada. E para endossar o que eu estou falando aqui, é importante lembrar de um ponto, tá? O que as grandes consultorias do mundo fazem, tá? Exatamente o que elas fazem para resolver os problemas. E tem duas etapas, tá? Duas principais. Primeira delas, entrevista. Conversam com várias pessoas da empresa para entender o que está acontecendo. Conversam com muita gente. Esse é o primeiro ponto. Provavelmente você já está na empresa, você sabe todos os problemas, sabe tudo o que está acontecendo. Segunda parte, tá? Construção e organização de base de dados. É isso que uma consultoria faz. Então, quando a gente fala de estoques, vamos supor que uma grande consultoria venha para otimizar os estoques da operação. Ela venha com o objetivo de reduzir em 30% os estoques de uma operação, porque a empresa está com problema de capital de giro, enfim. Primeiro que ela não vem com esse objetivo, tá? A consultoria vem com o objetivo de melhorar o capital de giro. Ponto. Os estoques, isso é uma parte do capital de giro da empresa. Vamos supor que eles identificaram um problema ali nos estoques. O que eles vão fazer, tá? Construção de base de dados, organização da base de dados, exatamente da forma que eu falei aqui, estruturação disso em linha, coluna, visualização desses dados e tomada de decisão. É tão simples quanto isso. Só que por que eles conseguem fazer isso? Porque eles conhecem toda essa teoria aqui que eu estou explicando para você, entendeu? Eles sabem, eles têm um embasamento para poder saber como fazer isso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu fiz um grande parênteses aqui para falar sobre construção de bases, tá? Eu já começo a ficar rouco aqui, ó. Já deu 37 minutos de gravação. Então vamos lá, vamos lá. Otimização do estoque, né? Isso que eu estava falando. E suportar performance da operação, tá? A gente já falou antes, foi na aula anterior, exatamente. A gente já falou na aula anterior que uma das razões para você manter estoque numa operação é suportar a performance, é melhorar o nível de serviço e suportar a performance da operação. O nível de serviço eu vou falar em seguida, tá? E aqui é importante reforçar esse ponto. Legal, você está com estoque em mãos, você já sabe que uma das razões para manter estoques é manter lotes de produção maiores, enfim, suportar a performance da operação. E o ponto aqui é que, legal, você tem isso, mas você precisa ter isso bem estruturado, muito bem desenhado, tá? Como você vai otimizar o fluxo dos materiais em processo para manter a produção fluida? Como você vai pensar a operação como um todo? Como você vai otimizar os lotes de produção? Qual será o tamanho do lote, tá? E aqui vale o mesmo pensamento do ponto anterior. Construção de base para você poder ter visibilidade disso. Você tem um grupo de produtos. Qual vai ser o tamanho do lote para esse grupo de produtos? Qual vai ser o lote padrão? Como isso vai ser produzido? Você talvez tenha uma sequência de processos ali na produção. Onde você vai colocar estoque para suportar a performance, para não interromper a produção. Enfim, você precisa ter isso muito claro quando você está trabalhando com os estoques.
Não adianta só comprar o material e colocar no estoque e construir uma proteção de 15 dias de estoque, ou 20 dias de estoque, que é o que a maioria das empresas acaba fazendo. Você precisa saber como você está colocando o estoque. Ou o produto acabado também vale a mesma coisa. Tem empresa grande que mantém a produção rodando, achando que isso é eficiente, enche o estoque de produto acabado sem necessidade. Você que é responsável pela administração e pelo controle dos estoques, você precisa construir as bases que suportem a performance da operação. Isso precisa estar dentro da sua mente aí quando você está falando sobre estoques. Terceiro ponto aqui, objetivos ao gerenciar os estoques. Suportar o nível de serviço, tá? Aqui vale o mesmo pensamento do item anterior, tá? Do que eu falei antes sobre suportar a performance da operação, tá? Manter o nível de serviço é importante, você já sabe que essa é uma das razões para você manter estoque numa operação, mas quais itens você vai proteger? Como você vai proteger? Quando você vai proteger? É importante que você conheça isso, que você tenha clareza. Você vai proteger todos os itens ou não? Ou você vai proteger só os principais itens? Ou você vai ter mais cobertura de estoque nos itens Cs, por exemplo, e menos cobertura nos itens As? É contraintuitivo isso, né? Você ter pouca cobertura no item mais importante e muita cobertura no item menos importante. É contraintuitivo. Só que esse é o certo a fazer. Mas por que é o certo? Porque, com certeza, o item mais importante tem pouco desvio na venda. E o item com pouco desvio não precisa de muita proteção. E o item menos importante, teoricamente o menos importante, mas é o que traz mais dor de cabeça, porque geralmente você tem os itens Cs ali em falta, esse item ele precisa de uma proteção diferenciada. Então, construir essa estratégia para suportar o nível de serviço é importantíssimo, tá? Saber como construir, onde alocar os estoques, quando alocar os estoques. Você precisa, quando você está com o estoque na mão, você precisa entender que, deixa eu voltar aqui, você tem que buscar esses pontos que eu estou explicando aqui. Você precisa otimizar o estoque, esse é um dos pontos. Você precisa suportar a performance da operação, esse é outro ponto. E aí, performance da operação não é só produção, tem recebimento do material, tem um monte de coisa aqui. Suportar o nível de serviço é outro ponto. Você precisa estar o tempo todo buscando otimização do seu estoque para suportar o nível de serviço. Tem algum item faltando? Não tem? Por que está faltando? Como eu melhoro isso? Ao mesmo tempo, reduzindo a falta e otimizando os estoques, tá? Então, é importante você ter isso em mente. E aí eu entro aqui no quarto ponto, tá? De objetivos ao gerenciar os estoques, tá? E a gente não pode olhar somente, tá? Aqui, objetivo, melhorar a rentabilidade, tá? Não falei aqui que eu ia entrar nesse ponto. Mais um dos objetivos, é o quarto objetivo. Melhorar a rentabilidade. Por que que isso é importante, tá? Primeiro que a rentabilidade é importante. Ó, isso é meio evidente, tá? E a gente não pode só olhar o valor parado do estoque no reporte ali final, tá? No final do mês eu tinha um determinado valor parado ali no estoque. A gente não pode olhar só isso, tá? A gente precisa responder constantemente a pergunta: quanto, tá? Este valor investido no estoque está retornando para a empresa? Tem várias análises que você pode fazer para poder endereçar isso, tá? Por exemplo, se você tem um problema de capital de giro, por que você não protege somente os itens mais rentáveis? A sua análise de estoque está olhando para isso? Está olhando para os itens mais rentáveis? Talvez você está protegendo um item que não tem rentabilidade. Não, o item já não é rentável, ok? Ou ele tem uma rentabilidade muito baixa, ele tem uma proteção enorme de estoque, e isso consome ainda mais a rentabilidade, só que o consumo da rentabilidade do item está oculto ali, né? Porque o, o custo de capital de carregar aquele estoque, ele não vai no cálculo ali do resultado daquele item, tá? Ele acaba sendo diluído no resultado da empresa como um todo. Mas pensa, você tem um item com
1%, 2% de margem e você carrega 90 dias de estoque, 60 dias de estoque. Com certeza esse item dá margem negativa. Com certeza. Se você levar em consideração o estoque que você está carregando. Então, melhorar a rentabilidade dos itens é mais um dos objetivos quando você está gerenciando os estoques. Na base que eu comentei, você precisa ter a rentabilidade dos itens ali listada para você poder tomar a melhor decisão, tá? E além de tomar a melhor decisão, pode ser que dessa avaliação saia um projeto que pode melhorar a rentabilidade da empresa como um todo. Alguns pontos percentuais ali é perfeitamente possível construir esse tipo de projeto. Perfeitamente possível, tá? Então esse é mais um dos objetivos que você precisa ter quando você está gerenciando os estoques. E você só vai conseguir isso construindo a base de dados. O último objetivo aqui ao gerenciar os estoques, eliminar a obsolescência. Esse ponto aqui é muito crítico, tá? Em muitas empresas, tá? Obsolescência dos estoques, tá? O time que é responsável pelos estoques, ele precisa tratar isso constantemente, tá? E o principal objetivo aqui é não gerar obsolescência, tá? E de alguma forma, tá, você, através do planejamento, precisa deixar evidente que aquele planejamento ele não pode gerar obsolescência. Ou ele vai gerar obsolescência do estoque, e a decisão sobre isso precisa ser tomada em conjunto, tá? E todos estando de acordo com o risco de obsolescência, aí você consegue seguir, tá? E o que acontece, tá? Por que eu estou falando sobre risco de obsolescência? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos supor que a empresa está lançando um produto novo, tá? Qual o lote mínimo de embalagem para esse produto novo? Provavelmente é um lote grande. E com certeza esse lote vai gerar obsolescência, vai ficar parado no estoque, se o item não girar, tá? Qual o lote mínimo dos materiais utilizados? Esse produto ele tem materiais comuns ou não? Se tiver materiais comuns, sem problema, mas ele tem algum material que é só dele, é só utilizado nele? Se tiver algum material que é só utilizado nele, você está gerando um problema, você vai ter obsolescência no estoque. Então, tudo isso, tá, precisa ser trabalhado, tá, quando você está gerenciando os estoques. Obsolescência é um problema seríssimo, tá? A gente vai entrar em detalhes mais para frente. Tem empresa que está quebrada e não sabe por causa da obsolescência. Porque tem tanto material parado no estoque e não tem uma contabilização correta ali dos materiais, que no momento que fizer uma contabilização correta, vai descobrir que 20, 30% do estoque já está perdido. Isso gera um prejuízo enorme. Ah, e qual é a contabilização correta? Como fazer isso? Tem empresas que fazem provisão ali de estoque que será perdido, tá, no futuro. Como funciona isso, tá? Isso varia de empresa para empresa. Vou trazer um exemplo aqui só para você entender como tratar a obsolescência. Estoques acima de 200 dias são provisionados. O que é provisão? Tá? Ou acima de 200 dias ou com mais de 90 dias sem movimentação. Vou criar duas regras aqui. Cobertura superior a 200 dias ou mais de 90 dias sem movimentação. Tá? Os estoques nessa condição eles são provisionados. O que é uma provisão? Contabilmente, esse material está perdido ou ele está parcialmente perdido. Então, contabilmente, a empresa já está reconhecendo que aquele material está perdido, que não vai ser possível fazer uma venda com aquele material. Não vai dar para gerar algum resultado com aquele material. E tem muita empresa que não faz esse tipo de provisão, não constrói esse tipo de avaliação. E na hora que constrói, percebe que tem um monte de material sem movimentação e tem um monte de material com cobertura muito alta. E você que é responsável pelos estoques precisa entender isso, tá? Precisa saber como lidar com a obsolescência. Ok? Então a gente fechou aqui os objetivos ao gerenciar os estoques. É importantíssimo que você tenha todos esses pontos aqui em mente, tá? Quando você estiver gerenciando, quando você estiver organizando os estoques. A gente vai entrar nos detalhes disso mais para frente, no planejamento disso, para você entender como otimizar os estoques, como suportar a performance da operação,
como suportar o nível de serviço, como melhorar a rentabilidade e como eliminar a obsolescência, tá? Tem outros pontos que poderiam entrar aqui, mas não vale a pena tratar aqui agora. Então, vou recordar, tá? O que a gente falou hoje e cadê? Isso mesmo. Vou recordar aqui o que a gente falou hoje. Manter lotes de compras maiores, mais uma das razões para você poder manter estoque numa operação, e a gente falou sobre os objetivos ao gerenciar os estoques aqui também. E 50 minutos eu vou entrar nas terminologias utilizadas nos estoques. A gente começa hoje e aí na próxima aula a gente conclui esses pontos aqui, tá? Deixa eu ver se tem um pouco mais de água aqui. Tem um pouquinho. Cansa gravar aula assim. Cansa muito, ó. Tô rouco aqui. Então vamos lá. Terminologias utilizadas nos estoques, tá? E vamos lá. Até aqui, tá? Na primeira aula, na segunda e na terceira aula, até aqui a gente falou muito sobre razões para você ter estoque na operação, falou sobre os objetivos para você poder, os objetivos de manter estoques numa operação. E nesse ponto aqui a gente precisa começar a fazer um alinhamento de terminologias, tá? Porque assim a gente tem um entendimento comum sobre o assunto estoques e você vai entender, tá, como os estoques são tratados em diversas empresas. Eu, particularmente, eu não gosto, tá, desse tipo de terminologia, porque isso complica muito a troca de informação, mas o objetivo aqui é o seu conhecimento, tá? Então eu não posso travar aqui a passagem de conhecimento porque eu não gosto das terminologias, tá? E eu não gostar não significa que isso não seja importante, tá? O que eu não gosto é que isso, de verdade, complica o entendimento. Se eu venho aqui e falo para você WIP, travou, né? O que é o WIP? Material em processo. É muito mais fácil eu falar material em processo do que falar WIP, mas tem muita gente que usa o WIP, enfim, tem muita gente que usa MTS, MTO, enfim, usa várias terminologias sem necessidade, tá? Então, é importante que você saiba isso para facilitar o seu entendimento, mas eu recomendo que você não use essas terminologias para conversar com as pessoas, para se comunicar. Simplifica o processo de comunicação, porque isso vai trazer muito mais resultado, tá? Então vamos lá. O importante é que você vai estar. Lembrei de um outro ponto aqui. Sobre terminologias, tá? O ponto é que, primeiro, você vai estar preparado para responder perguntas sobre isso, você vai ter capacidade de entendimento, tá? Quando alguém falar sobre sobre alguma terminologia, você vai entender sobre isso quando você estiver lendo algum material sobre estoques e em algum momento falar sobre isso, e você vai conseguir separar dentro da sua operação o que é o que, e sabendo separar você consegue trazer soluções melhores, tá? Então esses são os pontos importantes aqui quando a gente fala sobre terminologias e o saber responder, tá? É importante que você conheça isso, porque você vai saber responder na sua operação e o que eu falei lá no começo da aula, tá? Você também vai estar preparado para responder isso em alguma entrevista de emprego, enfim, alguma coisa assim, ou em alguma consultoria que você estiver prestando em alguma empresa, você vai saber responder sobre esse tema, tá? Sobre as terminologias. Então, por isso é importante que você conheça. E cada uma das terminologias que eu vou tratar aqui representa o momento e a forma do estoque, tá? Cada tipo de estoque é responsável por resolver um problema da operação, tá? E precisa ser controlado de forma diferente. E por isso é importante que você conheça essas nomenclaturas e que para você entender o que está acontecendo com cada tipo de material, tá? Então vamos lá para as terminologias, tá? Nomenclaturas aqui e objetivos.
Primeira delas aqui, raw material, matéria-prima, tá? Você vai ouvir muito falar sobre raw material. E o que que entra dentro disso, tá? Componente, matéria-prima, embalagem, enfim, todos os materiais que foram comprados e ainda não receberam nenhum tipo de processamento, tá? É isso que entra dentro aqui de, de raw material, aqui de matéria-prima, tá? Todos os materiais que foram comprados e ainda não receberam nenhum tipo de processamento, tá? E esse estoque ele pode estar dividido em várias partes da cadeia, tá? Ele pode ser mantido no fornecedor, com envios periódicos aí para a empresa que vai processar o material, ele pode ser mantido na própria empresa, enfim, dependendo da empresa que você opera, o seu produto acabado ele é uma matéria-prima lá na outra empresa, tá? E o entendimento disso é importante, porque a forma de planejar esse tipo de material ela vai ser diferente. É muito diferente você planejar um produto que ele vai ser um produto acabado no estoque do cliente, vamos supor que você está abastecendo uma rede de lojas, é muito diferente, porque a falta do produto não implica uma parada de produção, por exemplo. Agora, se você está planejando uma matéria-prima, a falta implica parada de produção. E aí eu vou separar em dois pontos, tá? Quando você está planejando uma matéria-prima, o volume, a quantidade de pedidos é menor, tá? Então a quantidade de pedidos e a frequência de compra é menor. Sendo menor, a forma de lidar com o cliente é diferente. Você está planejando um material que ele é uma matéria-prima para o seu cliente, o ideal é que você conheça a pessoa responsável. Claro que não dá para fazer isso para todos os clientes, mas o ideal é que você conheça, pelo menos para os principais clientes, a pessoa responsável pela utilização desse material lá na ponta. E por que eu estou falando isso? Porque o fato de conhecer vai eliminar muito estresse na cadeia. Se você conhece a pessoa que é responsável pelo planejamento do material lá no seu cliente, se você tiver algum problema na sua operação, na sua produção, você liga, você manda mensagem, você explica que você está com um problema e negocia, tá? Se você tiver um bom relacionamento ali, eu tenho certeza que, vamos supor que você tenha um atraso na fabricação de uma matéria-prima, tá? Você fornece uma matéria-prima para um determinado cliente. Você tem um atraso na fabricação. Ou você identificou que você vai ter um atraso na fabricação. No momento que você identificar isso, você manda uma mensagem ou você liga para o seu cliente. Eu tenho certeza que se você explicar, se você negociar, o seu cliente, se você tiver um bom relacionamento com ele, ele vai falar tudo bem. Você fala para ele, vou atrasar 5 dias, ou vou atrasar 7 dias, 10 dias. Ele vai falar tudo bem, ele vai reorganizar o processo dele, ou ele vai falar tudo bem, não tem problema, eu tenho estoque disponível aqui, isso não vai impactar minha operação. Então a forma de planejar é diferente, tá? A forma de olhar para esses materiais é diferente. E o mesmo vale quando você está atendendo uma rede de lojas, por exemplo. A forma de planejar é diferente. Por exemplo, você não pode antecipar muito volume, porque uma loja não tem área de armazenagem. É diferente de antecipar, quando você antecipa volume para uma fábrica, por exemplo. A fábrica talvez tenha área de armazenagem, a loja não tem área de armazenagem. Então, esse pensamento é importante porque a forma de planejar é diferente, tá? É muito diferente, você precisa entender isso. Então, matéria-prima aqui, raw material. WIP, tá? Work in process, material em processo, tá? Todos os materiais aqui que estão no processo, eles são considerados materiais em processo. É meio, essa afirmação aqui parece estranha, mas é um fato, tá? Porque a própria matéria-prima ela pode ser um material em processo, a embalagem pode ser um material em processo, o produto que foi apontado e ainda não foi transferido para o estoque, ele pode ser um material em processo. Então, material semi-acabado também é um material que fica em processo. E dependendo do modelo de produção que você opera aí na sua empresa, tá?
Os produtos semi-acabados, eles podem ser uma constante, você precisa planejar o estoque dos semi-acabados, tá? A gente viu lá na primeira aula, tá? Uma empresa que opera com o modelo Assembly to Order ou montado para pedido, e ela permanece o tempo todo com o produto semi-acabado, esperando só a especificação final ali do consumidor para poder finalizar o produto, para poder montar o produto. Então é importante que você tenha essa visão, tá, do que é o material em processo. Tá? E o material em processo ele precisa ser tratado com muito cuidado por algumas razões. Tá? Se você opera corretamente com estoque de processo separado no seu ERP, tá? E separado ali porque tem um depósito diferente. As grandes diferenças de inventário, eu tenho certeza, tá? Que as grandes diferenças de inventário, elas estarão no processo, tá? Quando a gente avalia percentualmente falando. Porque você pode ter lista técnica incorreta, consumo errado do material, perdas, enfim, muita variação ali no processo, tá? Você pode ter muita variação no processo. E é importante que você tenha essa separação dentro do seu ERP, se você estiver trabalhando com algum ERP. E muita atenção tá, nos gargalos de operação quando um processo depende do outro. Tá? Um gargalo no processo final pode acumular um monte de material ao longo do processo. Você precisa ter clareza disso. Por isso é importante que você saiba como tratar os materiais em processo. E pode parecer simples, tá? Tudo que eu estou falando aqui, mas eu garanto para você aqui. Você conhecendo toda essa teoria de base, tá? Razões para manter estoque numa operação, objetivos do estoque, terminologias do estoque, você conhecendo toda essa teoria de base, isso muda a sua visão na hora de tomar alguma decisão sobre um determinado tema, tá? É importantíssimo que você conheça. E a gente já passou de uma hora aqui de aula, parar, eu vou parar a aula de hoje por aqui, e aí na próxima a gente vai continuar falando aqui sobre produto acabado, material em trânsito e os materiais de manutenção, reparo e operação que são diferentes, tá? Na forma de lidar, são muito diferentes e você precisa entender isso. E de novo, tá? Vou reforçar um ponto que é importante. Toda essa teoria de base, lá na frente, ela vai servir para a gente poder construir as análises, construir a forma de visualização, construir os projetos de otimização. Tá? Sem a teoria de base, você pode até entender, até entender como construir, tá? Mas alguma coisa vai ficar faltando e talvez você tenha alguma dificuldade lá na frente. Então é importante que você continue acompanhando as aulas aí. E eu vou ficando por aqui hoje. Se você acompanhou até o final, muito obrigado. Eu tenho certeza que você é um profissional diferenciado aí. Se você quis acompanhar até o final, se você teve paciência para acompanhar essa aula até o final, pouquíssimas pessoas vão acompanhar até o final, eu tenho certeza disso. E todo o material que eu estou passando aqui é riquíssimo em conteúdo, tá? Tem muita informação importante e espero realmente estar ajudando você aí no seu desenvolvimento, ok? A gente fica por aqui, daqui a alguns dias tem a próxima aula, a aula 4, que a gente vai falar sobre os outros temas e a gente vai entrar em outras coisas importantíssimas também. Muito obrigado e um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.